E hoje é dia de StarCast por aqui. E quem é a nossa estrela de hoje, Marcelo? Simplesmente nada Não, mais, nada bate aqui menos. porque quando ela falou dessa convidada, gente, eu não podia deixar de vir. Mesmo porque tem uma ligação muito genuína, porque vem lá de trás, de um bairro muito específico de Goiânia, que tem o meu carinho, que é o Novo Horizonte. Olha Minha amiga só, Meire Santos. Meire Santos. Eu vou ler, gente, porque o currículo, o mini currículo é assim, quase que um livro. Então eu preciso ler para vocês o mini currículo da nossa star de hoje. Meire Oliveira Santos vive em Portugal há 10 anos. É designer de joias e moda, com mais de 20 anos de experiência, tanto na prática profissional quanto na área acadêmica. Sua motivação vem de suas curiosidades e vivências ao explorar a materialidade e os sentidos que os materiais podem evocar através do designer. Ela se destaca nos processos de criação e desenvolvimento de coleções, além de oferecer consultoria e assessoria em designer, áreas pelas áreas que ela é profundamente apaixonada. Vencedora de um prêmio de designer de 2019 no concurso de. Agora você vai me ajudar, porque eu não sei pronunciar esse nome. Santo Tears Rebranding? Não, Ah. é Santo Tirso mesmo, Santo empreende. Tears é. Ah, então não errei muito. Em Portugal, Meire é fundadora e diretora criativa da marca Modular Up Interior Designer. E ela vai contar um pouco pra gente desse universo do designer de joias, de joalheria, um pouquinho da sua carreira. Então, compartilhem que esse podcast está demais com essa superstar de hoje. Ai, obrigada. Muitíssimo obrigada mesmo por esse convite, por estar aqui com vocês, por estar no meio de pessoas tão queridas. E como bem disse o Marcelo, né, não só isso, a gente tem toda uma história aí por trás, toda uma conexão inesperada que isso acabou que nos unimos na área profissional, né? Então, Exatamente. mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Que bom, Meire, é um prazer ter você com a gente. E assim, a nossa história começa, a história dela com o Marcelo começa antes do que a minha com ela, né? Isso. Quem fala primeiro? Não, bom, a nossa vivência foi realmente, posso dizer, sei lá, infância, adolescência. Adolescência, isso. Porque tinha a ver com escola, tinha a ver com grupo de jovens, enfim, é a fase que a gente tem essa ânsia, né, de desbravar, de conhecer. Então, para mim foi muito importante. Mas já nessa época você já tinha esse dom, essa vontade? Como é que começou a designer? A designer. Bom, eu acho que o olhar, esse olhar mais sensível que eu considero que é bem característico da minha pessoa, sim. Sempre, independente de quando eu entrei na universidade, eu sempre já desenvolvi algumas coisas na área da moda, ou às vezes aquela questão de sempre ter curiosidade de inventar qualquer coisa. Então, esse olhar de querer inventar, querer conectar coisas, essa brincadeira de combinação de materiais, isso sempre me fascinou. E aí, né, minha mãe sempre foi da área da moda, da costura, particularmente, então eu sempre vivi nesse meio entre linhas e tecido. E eu gostava muito, exatamente, de ficar olhando como ela fazia as coisas e tentando desenvolver, tentando pensar, mas se essa dobra aqui fosse de uma outra forma, será que não ficaria melhor? Então, sempre tive esse olhar da curiosidade para mudar alguma coisa, ou para experimentar alguma coisa enquanto materialidade. Mas, Meire, eu tenho mais uma pergunta, porque assim, eu lembro que na época eu estava começando nessa área da moda. E eu tinha um certo medo, um pouco talvez pelo preconceito das pessoas, né? Até hoje tão marginalizada a nossa área, né? Fala modelo, as Sim. pessoas têm um olhar assim, pejorativo às vezes. Então, assim, durante muito tempo eu escondi essa minha profissão, que assim, até hoje eu tenho orgulho, né? O que começou por uma vergonha, hoje para mim é um grande orgulho. É, quando você abriu essa. Porque você disse que em família para você era algo natural. Você teve algum processo nisso entre os amigos, assim? Você falava que você queria trabalhar com essas pessoas, de alguma forma te desencorajavam ou não teve nada disso? Olha, por incrível que pareça, eu acho que para mim foi o oposto. Porque eu é que me recusava a ir para essa área. Você não tem noção, assim. Quando eu comecei a prestar vestibular,
tudo que eu não pensava era em artes plásticas, em moda, não pensava nada disso. Eu prestei vestibular para direito. Olha. Mesmo? Para direito, até pensava em psicologia. E aí, né, assim, não passei, prestei na federal, aí depois fui para as privadas. E até quando surgiu o curso de moda na federal, e todas as pessoas falavam, mira a sua cara, faça. Vai, se inscreve. Ah, imagina, eu não, moda, eu, né? Não, né, eu já vivo isso de uma certa forma, de um olhar mais técnico, né? Enfim, mas foi assim, ao acaso. A minha mãe mesmo falou assim, não, meio presta. Eu falei assim, mãe, então faz assim, se ela paga a inscrição, eu vou prestar, né? E foi isso, assim, então as pessoas já olhavam para, sei lá, para a minha forma de lidar com as coisas, falavam assim, gente, você tem tudo a ver com artes plásticas, por que você não faz, né? Você tem tudo a ver, quando vai moda, nossa, você está no curso, perfeito. E foi isso, e realmente eu me encontrei. Eu me encontrei agora, dentro de uma visão mais macro, né, que é o mercado, é claro que a gente se esbarra nisso, se esbarrava, né, porque acho que hoje a moda ela já está sendo vista com outro espectro, né, está sendo vista com outro olhar, e que é bem positivo. Eu acho que demorou um tantinho bom no Brasil para que isso acontecesse, né, porque fora do Brasil a gente percebe que a valorização do fashion, né, design, fashion, é rico. Assim, é muito bem-vindo, com um olhar muito sério, um olhar muito responsável para esses profissionais que atuam nessas áreas, né? Mas é isso, assim, Não, eu e mesmo que assim, já fui, eu que estava meio que me freando ali. e foi nessa época que a gente se conectou. Eu entrei na faculdade em 95, com curso de artes, porque não tinha o curso de moda. Você entrou em 97, Meire? 96. 96? Foi quando os cursos surgiu. 97 não? Foi 96? Seis. 6? Então, nós fizemos o Recicle em 95. E Mas eu fui aí. depois. Ah, você foi depois. Outras edições. Ah, tá. Sim, mas o curso mesmo da A UFG federal foi em 96. foi em 96. A gente fez 95, o curso abriu em 96. E aí a gente se conectou logo, né, adiante, porque nós fizemos o quê? 5 anos de Recicle Moda na UFG. E foi quando eu e a Meire, a gente, né, teve esse projeto, né, Meire? Sim. Foi bacana que ela participou. Ela foi selecionada Eu participei do do concurso. concurso, exatamente. Participou, né, como... Você lembra qual que era a sua roupa? Nossa, demais. Eu estava dizendo pra ela, você lembra da minha roupa? Porque nessa altura é engraçado como são as coisas, né? Que todo o meu trabalho, tanto do mestrado, na universidade, quando eu era professora também, a gente tinha essa preocupação social, essa preocupação com a questão ambiental. E no mestrado, assim como no doutorado, essa é a minha vertente. Mas no Recicle, quando eu me inscrevi, a gente tem que apresentar um projeto, assim, é tudo muito criterioso, né? E aí eu falei, eu acho que eu quero fazer uma roupa de saco de lixo, Não né? entra dela. Um saco de lixo. Seu modelo era reggae, por acaso? Não, mas era super sofisticada. Eu fiz um vestido de noiva. Ah, reggae? Ah, reggae modelo. Ai, não era. Era eu lembro que ela era uma carinha muito angelical, assim. Não tinha reggae, não. Então eu fiz um vestido de noiva com saco, né? Claro que o saco de lixo era novo, infelizmente não dava para reaproveitar mesmo, ou reciclar. Uhum. Então eu fiz. E eu lembro bem que embaixo, para não ficar... o saco era preto, né? Vestido preto. Sim. Então, só para dar aquela luminosidade, eu fiz uns recortes de uns círculos, como se fossem poás, bem maiores, e trabalhei uma anágua branca por baixo. Então, ficou, né, esse corpinho mais estruturado, o vestido da saia, né, essa forma mais de vestido de noiva. E, se eu não me engano, acho que eu tinha alguns elementos com abelha. Eu acho que eu tenho realmente uma coisa forte, assim, com os insetos. Mas eu fiquei apaixonada. Foi a primeira vez que eu participei de um concurso e acompanhei todo o processo, né? E o feedback, o júri, a gente... É muito imaturo, assim. Quem está entrando não sabe muito bem como que procede as Sim. coisas. E assim, foi um evento que nasceu de uma conversa de shopping, sabe, Meire? Então, vamos fazer uma... E foi assim, muito... entre aspas, infantilizada. Porque a gente fazia com jornal os cartazes do Recicle. Então, o primeiro Recicle, a gente fez à mão, aquela coisa assim, Sim. a gente acabou de entrar na faculdade e colocamos a mão na massa. E aí, no segundo, a gente já teve patrocínio, e assim, o negócio já cresceu, já fomos pro Flamboyant Fashion como convidados, né, pro evento. Então, assim, teve foi o evento daquela década. Não, me lembro bem que o ano que eu participei já tinha uma visibilidade incrível, assim.
tinha já essa credibilidade e as pessoas realmente apostavam muito, né? É uma pena assim que não deu tanto seguimento, mas o trabalho era A incrível. gente terminou a Era uma faculdade equipe super comprometida. cada uma Foi buscou um nada. caminho. Enfim, hoje nós temos história para contar. Mas assim, eu acho muito vanguarda, porque a gente ouve falar tanto, né, de upcycling, né, essa coisa de buscar os novos materiais, a reciclagem no geral. E a gente está falando que antes de 2000 isso. É. Então, assim, Gente, é 25 anos. Antes do e assim, eu quero te dizer que século passado. tem anos que eu pego no pé da criança. Vamos fazer, vamos voltar com esse projeto, porque ele é muito bacana. Porque assim, eu acho que nunca esteve tão em voga essa coisa da reciclagem, né, do reaproveitamento. Sim. Porque querendo ou não, gente, tá aí, né? Tá na cara de todo mundo. Assim, se a gente não fizer alguma coisa por nós mesmos, não vai ter muito para as próximas gerações. Não vai. E hoje em dia, eu sei que aqui no Brasil, que eu conheci alguns empresários lá em Portugal, que são do sul do país. E eles já desenvolveram, inclusive, até equipamentos para reciclagem de tecidos, equipamento para reciclagem de calçados. Porque calçados é um problema, né? Tem o couro, tem a alma do calçado, que aquilo é um metal, tem a base, o solado, e para reciclar aquilo é super difícil. Então, quando tem rebite, fivelas, nossa, é um problema. E eu conheci, eu conheci uma empresa que eles desenvolveram uma máquina, eles investiram num profissional de engenharia para desenvolver essa máquina que faz a reciclagem. Então, assim, rebite vai para um lado, né, essas coisas que não são recicláveis mesmo, vai para o outro, vão separando para reaproveitar aquele material, né, aquele descarte. É claro que alguns outros elementos ainda não se é possível fazer uma reutilização, como a questão dos metais, né? Isso é um pouco mais complicado, a não ser que vá para uma fundição e tenha um outro destino. Mas então, dentro desse olhar da reciclagem, não é só uma reciclagem de pegar uma roupa, desmanchar uma roupa ou alguma coisa. Já tem um olhar que é realmente que Profissional eu falo sobre bem isso, é o profissional. Então, a gente tem que olhar a reutilização, que é a questão, né, do reuse, né, reuse, reciclagem, dando um novo ciclo de vida para esse produto, mas a gente tem subprodutos, né, subprodutos que é aquelas aparas, aquelas sobras que sobram das indústrias, que dá para fazer um produto novo que não precisa investir em materiais, é a questão mesmo de estar interagindo. E no Brasil tem muitas empresas que estão investindo nesse segmento, então também começa a olhar a reciclagem ou a reutilização com um olhar mesmo assim talvez de começar do zero, aproveitar se for peças, né, que já tem essa questão, eu acho que aqui no Brasil também já tem, da tritura dos tecidos, então existem, né, os containers que você vai colocar roupa velha e aquilo vai para um destino e eles reutilizam, né, trituram toda a fibra e usam uma outra fibra que geralmente dá para se usar mais como se fosse lã, né, que é um substrato têxtil, que nós conhecemos como não tecido, ou uma lãzinha, que é só um processo de prensagem, porque aí o tecido, depois de reciclado, ele não tem como reutilizar a linha, né? Mas sim sobre um processo de mantas, né? Uma sobreposição de mantas, dá para fazer coisas maravilhosas. Então, de repente, fazer uma reciclagem do Recicle Moda, com esse olhar muito mais abrangente de tantas outras possibilidades que estão surgindo, parcerias com empresas mesmo responsáveis, está tendo essa preocupação com a responsabilidade social e que dá para social e ambiental, né? Que dá para fazer coisas incríveis. Então eu acho assim que não pode deixar morrer. Isso, vamos que vamos, meninas. E Meire, e assim, tem uma década, né, que você está em Portugal. E como que é o processo criativo? Qual que é a diferença, né, do designer brasileiro e designer português? Você consegue dar um parâmetro para nós? Conta aí. Eu só espero que nenhum português me ouça. Tô brincando, né? Eu falo, mas é com muito carinho. Mesmo porque eu acho que onde eu estou, as pessoas que convivem comigo, os portugueses, eu passei assim a me sentir em casa. Então, tem minhas amigas portuguesas, minha família portuguesa de coração. Mas, fazendo essa comparação com o design, o olhar do design brasileiro para o português, o que eu percebo é que a linguagem metodológica do design ainda não adentrou na estrutura, talvez, nem digo que é curricular, das metodologias de ensino.
Eu acho que é o exercício do olhar, que nós já temos isso muito mais facilmente, talvez até seja por uma questão econômica e cultural, da necessidade de se refazer rapidamente em várias situações, faz com que a gente exercite o olhar muito mais rápido para muitas outras possibilidades. Então, o que eu percebo é que no universo do olhar do design, esse design que tem significado, que tem um conceito, ainda precisa tem uma longa história ainda para ser contada. Eu acho que ainda está no início. Mesmo, né, Portugal estando nessa questão geográfica da Europa, a gente pode olhar os países, Itália, né, que está bem próximo, ali, Espanha, que faz divisa, França, que quando se fala design, nossa, uau, assim, se percebe ali a cultura muito impregnada naquilo que eles fazem. E Portugal ainda ainda um bebezinho nesse sentido, mas na joalheria não, né? Na joalheria, enquanto técnica, para mim, assim, o que eles fazem enquanto na técnica de filigrana, eu não consigo enxergar e imaginar isso em nenhum outro cenário do contexto da joalheria. Isso, realmente, eles são impecáveis. Mas eu acredito que isso sim. E dentro do design, o que eu acredito que é realmente muito relevante, que aí no Brasil nós não temos, por vários fatores, é a questão da tecnologia. Então, Portugal, eles trabalham com investimento em tecnologias mesmo de ponta, né? Às vezes tecido, porque a universidade, onde eu comecei meu doutoramento, fiz mestrado, depois doutorado, é a Universidade de Têxtil, Engenharia Têxtil. Então, eles têm parcerias, tipo, com a Bosch, têm parcerias com qualquer empresa de fiação que está surgindo, então eles têm parceria. Eles se envolvem têxteis, vamos supor, para a área da saúde. Então, sensores, né, têxteis, que nós chamamos de têxteis inteligentes. Então, sensores para batimentos cardíacos, que isso já está muito em voga, assim, já não é tão novidade. Mas envolve t-shirt, né? Então, t-shirt que o paciente, ele usa aquilo, não tem que ficar aquelas coisas grudadas no corpo, sua rotina normal, e ali tem a t-shirt vai aferir o batimento cardíaco, vai trabalhar tudo isso, e lá do consultório, seja de onde for, o médico está acompanhando pelo computador e verifica como está sendo o dia dele. Então, passa o dia, ele dá o diagnóstico total, completo, de como foi o dia desse utente ou desse utilizador, né, quem está em tratamento. Assim também como roupa de cama para as pessoas acamadas que ficam um mês, 1 ano, 2 anos, que começa a dar aquela, tipo, escariose, né? Como que é? Não, eles usam o nome lá. Enfim, que começa, a pele não suporta, então a pele ela começa a abrir. Então a pele se abre, se rompe e começa a sair um líquido, um sangramento, que aquilo, o corpo da pessoa começa meio que quase entrar em um processo de deteriorização. Então, eles fazem tecidos, eles investem muito em tecidos para que possa minimizar esses tecidos. Aí tem os beneficiamentos, aloe vera, tecidos que inteligentes, que às vezes ele faz de forma muito sutil o corpo da pessoa se movimentar, né, essas coisas da vibração. É muito interessante. Isso sim, eles têm, mas também acredito que é por uma questão de um auxílio, um suporte econômico que o governo, eles têm esse suporte do governo, e claro que aí a gente abre para os outros países, que os outros países também, eles investem muito porque eles querem profissionais para levar para o país deles, que possam ter essa experiência já na universidade. Então, desde o início ali, eles começam a trabalhar essas possibilidades, que é muito interessante, é muito relevante. E você acabou de assinar uma coleção. Conta pra nós, né, Marcelo? Conta aí como Então, que foi, né, o processo, como que funciona, né, esse processo criativo, que eu vejo que você trabalha muito com esse detalhamento desse processo. Então, é isso, né? Retomando a questão do design. Eu vou falar desta coleção, mas assim, depois eu faço um apanhado. Na verdade, a minha presença está aqui, né, que foi até mesmo o convite da empresa que eu estou assinando essa coleção, para acompanhar todo o processo, até o lançamento. E esse processo, ele praticamente foi um processo de maturação de quase 11 meses, né? Nós começamos a pensar, a cogitar a possibilidade, o tema, tudo foi exatamente de setembro indo para outubro do ano passado. Então, conversando com a Vivi, né, que a Vivi é a fundadora da marca, e ela, Meire, olha, eu gostaria de continuar ainda com a narrativa de obras literárias, essa é a minha paixão, né? Então, meu processo criativo,
Quase todo ele tem como base, uma coisa mais balizar, a literatura. Ou que seja alguma coisa que envolva uma narrativa que eu possa ter a literatura como caminho. E aí surgiu a ideia, ela sempre, como seguidora, ela conhecia uma pessoa da área de letras, então ela fez um convite para essa pessoa, que é uma pessoa encantadora, ela também escreve poesia, e foi assim que começou a história. Então a história nós escolhemos para essa coleção uma poetisa norte-americana que se chama Emily Dixon, e dentro dos poemas dela nós escolhemos um só, que é o Herbário, né? Então ela tem outros livros que foram publicados, embora essa poetisa ela escreveu quase 1.800 poemas, só que nenhum publicado em vida, todos após a sua morte. Mas ela já sabia, né, o que ela queria para deixar enquanto legado. Então, da forma como ela escrevia, era uma forma assim, muito metodológica. Ela se dedicava muito a essa vida de escrever versos, essa vida de poetisa. E a forma como ela fazia isso, ela também fazia com o cultivo de plantas. Então, em um determinado momento, como ela ficava muito imersa no seu ambiente privado, ela pediu para o pai ver se podia investir como se fosse uma estufa, né, para poder cuidar de plantas. Então, o pai fez para ela ali um cenário, um jardim botânico para ela. Então, a partir dali, ela começava a cultivar as plantas, a trabalhar com esse processo do herbário, né, essa desidratação das plantas, e catalogar. Então, a forma como ela fazia, eu olho as imagens, porque tem um museu que dá para a gente conseguir visualizar ali como ela fazia. Era assim, de um esmero, de um primor, praticamente, você lê o poema dela, você consegue compreender aquele cuidado. E assim foi. Então, para o poema, eu selecionei, porque ela falava muito sobre a natureza, vida, morte, amor. Então, eu fiz um recorte dentro da natureza, essa conexão com a natureza, o amor e a vida dela. E comecei a verificar algumas possibilidades, que como são textos, a gente trabalha com palavras-chave, então elenquei algumas palavras-chave que vêm a ser enigma, né, que ela era super enigmática na escrita, reflexões, que são os travessões, que uma das características mais predominantes no poema dela, que ainda não existia, era a pausa. A pausa era causada pelo travessão. Então são poemas que todos têm um travessão, que é essa forma também que eu acho que ela imaginava que o leitor também poderia ter a oportunidade de refletir sobre aquilo que ela estava ali descrevendo. E aí eu comecei a pegar essas palavras, assim como ela cita muito insetos, abelhas, gafanhotos, e eu fui pegando aquilo que era mais predominante, então busquei a abelha como referência, e pérolas brilhantes, sempre ela trabalhava com essa linguagem, pérolas e brilhantes no sentido, pérolas no sentido da questão mais íntima, brilhante, questão da preservação. E ela então escrevia poemas, e esses poemas ela sempre escrevia para os amigos, e foi no envelope, e nesse envelope ela sempre colocava uma pétala, alguma coisa que ela já tinha desidratado, e mandava como se fossem joias. Então ela fala, tem um poema dela que ela fala sobre isso, né? Das pétalas, das plantas, e por que não joias? Então é muito interessante a narrativa, a linguagem, a metáfora como ela faz, e assim eu trouxe para a coleção. Então, como a coleção, eu pensei, eu não posso ficar só no universo privado dela, vamos ver uma extensão do momento que ela viveu, o que se passava naquela época, que é século XIX, né, início do século XIX. E aí eu falei, olha, mas ele perfeito. O que temos ali, William Morris, né? Porque o William Morris foi um precursor do que nós conhecemos hoje como Arts and Crafts, né? Que vem a ser o quê? Naquele período da industrialização, ele foi que levantou a bandeira e falou, olha, peraí, nós temos a nossa mão de obra, nós temos nossos artesãos, nós temos a nossa produção manual, nós temos nossos artistas, não podemos deixar a era industrial sobressair a isso. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com essa questão do artístico e o artesanal enquanto preservação. Então, tudo que nós conhecemos hoje como padrões da botânica, que ele era um apaixonado por botânica e também poeta, ele também escrevia poemas. Então, tudo que nós conhecemos esses padrões de papel de parede, que tem acantos, essas formas mais orgânicas, isso tudo partiu do olhar dele. Claro que depois ele teve uma indústria, e quem tiver a oportunidade de algum dia, se for a Londres e tiver a oportunidade, vá ao museu, que ele é um inglês, vá ao museu dele, que o museu foi
onde construiu a casa e permanece intacta da mesma forma, assim como o processo de estampagem está tudo lá, é uma visita maravilhosa. E sendo assim, né, depois aí que o William Morris começa a trabalhar com essas possibilidades da botânica, depois se abre espaço para a arte nouveau. Então a coleção tem Esse link. essa base estrutural da coleção com a alma de Emily Dixon, dos poemas de Emily Dixon. Eu achei que ele ia trazer alguma coisa pra gente ver. Esse anel é seu? Não é da coleção. Mas é seu. Sim. Design é seu. Não, esse é de uma designer dessas que eu comentei para você, que passou a ser minha amiga em BH, então como é um presente e é um anel que tem um significado incrível. Mas hoje realmente peço desculpas, porque como a coleção foi ontem, então encaixotamos tudo ontem, depois no final a gente tira todas as peças e ficou todas nas caixinhas. Mas só o brinco, né? O brinco sim, mas o brinco é da coleção Ser Proteção. Então, cadê ele? É da Ser Proteção. E aqui é um lírio da paz, né? Que a Ser Proteção nós trabalhamos a linguagem das plantas, que vem a ser a arruda, o alecrim, a lavanda e o lírio da paz. Então, de todas essas plantas, na época eu falei, gente, tem que ter o lírio da paz, porque aqui acho que não se ouve falar muito da guerra, né, que se passa na Europa. Então, falei, olha, precisamos ter, não uma paz, pedir paz interior, porque a proteção das outras plantas é uma coisa muito mais pessoal, temos que ter uma visão mais global. Então, vamos colocar o lírio da paz, não só uma paz interior, mas uma paz para o mundo, né, que a gente consiga viver mais em harmonia, é o que nós precisamos. Bonito isso. Não, hoje nosso Starcast está muito poético. Ela trazendo uma visão poética, né? Dentro do processo criativo. E para fazer novas criações, Meire, quais os desafios? Como é que é começar? Você terminou agora, aí você tem que começar tudo de novo, o processo criativo. Aí Como que se a gente dá? se esvazia e Isso. depois começa. Como que se dá isso? Bom, eu vou falar sobre, assim, 2 pontos de vista. Que quando o designer ele cria para si, para a tua empresa, ele sabe muito bem o que ele quer, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Quando se cria para o outro, né, para a empresa, a gente tem que ter essa preocupação que o processo de criação ele é limitante de um determinado olhar. Então, essa é uma parte, né? O que seria isto? Seria, se eu for criar, aí eu vou dar exemplo dessas que eu fiz 2, 3 coleções já para essa marca. Primeiramente, eu preciso saber, vou estar livre ou não com o tema, sim. Qual é o máximo que uma peça pode pesar? Né? É metal precioso? Então, vamos supor que a primeira coleção não tem que ser peças numa margem de anéis, tudo na margem de 2 gramas, 3, né? Sei lá, até no máximo 4. Então, a gente faz esse mapeamento. Isso acaba, às vezes, para alguns designers sendo limitante, que para mim não é. É só uma observação, que eu acho que a gente precisamos ter parâmetros, né? Parâmetros e critérios. E aí, a partir disto, eu vou olhar o que é possível, enquanto pesquisa, enquanto conhecimento, e por isso que eu falo assim, meu processo criativo ele se dá muito pelas minhas experiências enquanto vivência, gastronomia, que eu amo, né? Ambiente, viajar, e sentir a cultura local, e isso me abastece imenso enquanto processo criativo, porque coisa assim que eu vou, aquele detalhe ali, não, é o que eu preciso para a próxima coleção, né? Vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. Então, aí esse outro ponto é a gente também encaixar a questão limitante do peso, né, e das gemas, das pedras, com o DNA da marca. Como eu já faço para essa marca, já é a 3ª coleção que eu assino, então já está impregnado em mim, né? A questão do DNA. Então a gente ainda tem que conjugar essa questão dos critérios com a filosofia da marca. E ainda não deixar a sua identidade de fora. Porque se o design deixa a identidade dele de fora... Não precisa de um designer. Eu acredito que as peças não passam a ter alma. Né? A autoralidade, ela é algo... responsabilidade imensa. E cada vez mais, né? Esses dias, recentemente, eu estava conversando com uma amiga, e aí foi falar da coleção, e ela parou e falou assim, Meire, você tem noção da sua responsabilidade?
Assim, o que eu falei, sim, a gente faz uma extensão, né? Que essa preocupação que a gente passa são peças com significado, é um significado que eu estou passando, mas eu estou me doando, né? O design ele faz isso, a extensão é uma extensão do que ele acredita para o outro. E às vezes, quando isso não é muito verdadeiro, às vezes não tem essa conexão. E ela comentando assim, cada vez mais, ela comentou, cada vez mais eu falo assim, as pessoas precisam ter noção da responsabilidade que elas carregam ao desenvolver um produto para o outro. Né? Que o outro vai acreditar naquilo, vai se interessar por alguma forma, pelo estilo de vida dele, de alguma coisa vai conectar para ele adquirir aquilo. E esse adquirir aquilo é muito mais daquilo que está dentro do meu olhar pensante e da minha alma enquanto pessoa. Né? Então, eu acredito que o desenvolver o produto está muito preso, é uma sinergia, uma conexão que não dá para desmembrar. É importante desmembrar, classificar. Por isso que é muito autoral. Classificar no momento do fazer, da metodologia, do desenvolvimento do plano de coleção, mas não se perder, não se ausentar enquanto pessoa, enquanto a filosofia de vida que eu acredito. Beira, enquanto você falava, eu voltei lá na academia, nos seus tempos de professora. E eu não lembro se foi você quem falou uma frase para mim, mas eu nunca esqueci essa frase. Porque falando de design, né, mas no caso da academia a gente está falando de roupa. E eu acompanhava, né, porque assim, enquanto aluno a gente vê o sofrimento, né, aquela coisa que as pessoas ficam desesperadas pelo julgamento dos professores em relação às suas criações. E num dado momento lá foi dito, papel aceita tudo. Uhum. No design de joias acontece também de você imaginar algo que você transcreve por papel e quando ele vem para a vida real, quando ele vai, né, ter a essência da criação, ele pode não funcionar? Ou nunca aconteceu isso? Comigo, eu acho que eu não consigo transcrever ou justificar uma coleção que não esteja muito vinculada àquilo que eu acredito. Porque todas as pessoas que olham a coleção falam assim, era tão detalhada, assim, tão os pormenores. Essa última coleção, por exemplo, como eu vou explicar, porque dentro do processo de criação, eu falo, a metodologia é fundamental e qualquer um pode aplicar, basta ter prática. Mas isso eu ouvi, gente, foi até de um design italiano, foi do Enzo Manzini, que ele falava assim, que a questão do design, copy, ele falava assim, gente, quem é criativo, não se preocupem. Porque, e também depois foi num documentário do Yamamoto, que ele mostrando todo o processo dele, que ele também falou assim, não tenho medo de mostrar minhas criações, porque a ideia está no detalhe. Uau! A ideia está no detalhe. Então, para mim, no meu processo criativo, a metodologia é fundamental e ela é necessária, se faz necessária. Mas o detalhe, para mim, é crucial. Então, eu quase começo o processo de criação pelos elementos, eu vou dividindo os elementos que eles vão se justificar no final a partir de um corpo, né? Então, isso hoje, a academia surgindo aqui, né? Que Feigl Ostor, né? Sempre dizia que quando uma obra de arte, como é que a gente sabe que ela está finalizada? Ninguém sabe. Mas quem a faz, sabe, porque é quando tudo se justifica. Se você fala, mas isso aqui é porque ainda não está finalizado. Então, quando o todo se justifica, aí sim está finalizado. Então, eu volto para essa coleção. Então, essa coleção, como tem a história da Emily, e aí eu comecei a pensar. Ela já reutilizava muito abas de papel, principalmente abas de carta, então é aquela forma mais triangular. Então, essa forma triangular, toda e qualquer cravação da coleção são triangulares. Uma cravação, não sei, toda cravação é igual, 4 pontas, 6 pontas, não. Toda, exceto uma, mas eu vou até justificar o porquê dela. Então, se seja brilhante, são só 3, a pedra 3. Seja uma cravação meio inglesa está recortada, então tem 3 pontas. Eu peguei esse moldezinho dessa aba, que aí vem a modelagem, que serve para isso, né? Eu imaginei ela planificada, falei, mas ela no tridimensional vai dar esse efeito.
Então, tem essa peça. É pena que eu não trouxe nenhuma só para... Então, é Aham. tudo isso. E a partir disso, por exemplo, a coleção, como eu pensei, bom, como a Emily Dixon, ela se velava muito enquanto pessoa e se revelava enquanto poema, a coleção, por isso que o nome da coleção se chama Revela-se, com travessão. Então, travessão, revelar-se. Então, tanto pode revelar como se velar. Então, tem essa metáfora aí, nesse sentido. E aí eu comecei a verificar essas possibilidades. Falei, bom, então a coleção ela tem que traduzir, de alguma forma, esse sentimento. Então, tudo aquilo que eu falei, as flores, que ela olha as flores, não, assim, não é as flores pelas flores. Eu tenho que enxergar também as flores com a alma. Então, o mood board que eu fiz são flores, mas como se fosse um raio-x. Eu vejo a flor, vejo as pétalas, assim como eu vejo o pistilo, eu vejo o botão. E o que eu trouxe para se revelar? Os pestilhos estavam lá dentro, então tem a linha pestilhos, que são anéis, brincos, que vêm para fora, e o botão é uma pérola, que é a intimidade. E aí os É pestilhos... poético demais, né, E aí os Marcelo? pestilhos, que vem gás, como se fosse um chuveiro, né? Aquela coisa de chuveiro, não dá para ser um chuveiro, tem... Aí eu tive que arrumar uma profissional, que ainda bem arrumei uma mega profissional, modelista 3D, que eu sentava com ela, só saía da casa dela quando estava pronta. Ela era 5 horas sentada e fazer o meu desenho, porque eu faço um desenho e vai para modelação 3D. E aí essas garras, as garras, se você olhar, são pestilos meus. É um pestilo, é orgânico, ele sobe e ele se abre em 3 pontas para abraçar o brilhante. Uau. Meu Deus. E assim, todas as peças se justificam. Então, por exemplo, a gargantilha travessão são travessões que aí eu se justifico e tem um ponto de luz, entre uma pecinha e outra tem um ponto de luz, que é um travessão, que eu justifico questão... Aí eu até divido a coleção em 3 estrofes, né, que é alcança-me, decifra-me, guarde-me, porque alcança-me é quando ela está ali nessa busca dessa liberdade interior, que aí as asas de abelha, elas estão para cima, essa busca da liberdade, e depois tem as abelhinhas, mesmo as abelhinhas que o objetivo é polinizar, né, todo esse universo dela. E voltando aí para a estrofe, decifra-me, então são essas travessões, ou que são já os pestilos, para que a pessoa possa ali ter essa pausa também, né? Então, o ponto de luz, eu justifico, todas as cores são cores mais intensas, mais fechadas, né? Não tem nada muito vívido. Então, todas as gemas são justificadas também com o universo que era dela, assim como a construção de cada peça. Então, os acantos, que é a botânica, né, esse olhar para William Morris, o movimento do Art Nouveau, que eu faço. Então, tem um acanto que ele abraça uma pérola, então o acanto é essa partezinha, vamos supor que seja uma barreira, aquele elemento que sobe da flor, né, que cresce. Então, é o acanto, então, essa brincadeira do velar se revelar tem nesse detalhe. Então, tem uma pérola aqui, tem um acanto que ele é aparente por cima, que abraça essa pérola, e o outro acanto que ele vem por baixo. O acanto que vem por baixo, ele está recortado toda a metade. Por quê? O forro, quando você vira o forro da peça, o recorte, está o acanto. Então, é como se o acanto penetrasse na pérola e pausasse no forro da peça. Nossa, Meire, o gente! tempo voou e a gente está indo para os minutos finais. E eu queria te fazer uma pergunta que eu acho até que você já meio que falou a respeito, mas que conselho você daria para quem sonha com essa carreira de designer de joias? O que você pode falar para essa pessoa que está te vendo agora e que tem esse sonho? Bom, se tem um sonho, é realizá-lo, né, de alguma forma. Mas para realizá-lo, é muito importante que a pessoa se debruce muito no que faz, porque no processo de criação, seja para moda, seja para joalheria, é entender o universo. A joalheria tem vou tentar ser breve, tá? Tem uma linguagem muito particular que vem a ser dimensões em milímetros, que é muito complicado, né? Se você vai querer cravar uma pedra de 2 milímetros, você tem que ter noção da espessura da garra, então são termos técnicos. Mais que isso, tendo um bom ourives, tendo pessoas da joalheria para dar um suporte, ajuda imenso, porque o importante é exercitar o olhar criativo. E sim, e por fim é experimentar, é ser curioso e sempre olhar os detalhes. E uma coisa que eu gosto, na academia eu falava muito, sempre quando a gente começa uma carreira, o importante é ir atrás dos nossos ídolos, né? Então vá atrás dos seus ídolos, enquanto joalheria ou moda, decoração, seja o que for. E olhe não só o trabalho deles,
mas tente compreender a filosofia de vida que eles têm. É muito mais rico você entender o processo de criação dele a partir do momento que você começa a mapear como é a metodologia, ou qual é a metodologia que ele faz, como ele transita no seu dia a dia, para depois conseguir materializar tudo aquilo que está no imaginário daquele profissional. Isso faz toda a diferença para quem está começando. Meire, eu queria te agradecer e eu queria pontuar que o meu sonho hoje seria que todas as marcas, né, de moda tivesse esse processo, esse conceito. Eu acho que a gente abrangeria um modo sustentável de ser, tá? E não faria a compilação como é o que acontece todos os dias. Então, esse é o processo criativo que eu acho que deveria, assim, se incrementar, sabe? Em cada marca, a marca começou. As marcas começam com uma cópia, não com processo de pensamento. E histórias, de contar histórias, né, de conectar com o público. Então, hoje as pessoas estão em busca de muitas cópias, mas ainda existem marcas que querem essa conexão. Então, esse processo, hoje assim, foi uma aula para nós. Eu fiquei caladinha aqui só te ouvindo, eu te ouviria a tarde inteira, porque o seu processo criativo é incrível e realmente o meu sonho é que você, né, empresário, tenha como base um processo criativo como esse, né? Ter um designer que realmente tem esse pensamento icônico é o que é o que vai definir o sucesso da sua coleção, seja na moda, seja na joalheria, enfim, em todos os aspectos. Isso. É isso, muito obrigada, Meire. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E esse foi Adorei. mais um StarCast. Se você quiser deixar suas redes sociais, Sim, olha, o meu Instagram é Meire Oliveira Designer. Só isso. E é isso, compartilhem. Tem muito conteúdo hoje, muito conteúdo pesado. E é isso, gente. Até a próxima. Até. Beijo! Tchau, tchau.